Bom dia, é uma grande alegria começar esta manhã louvando o nome do nosso querido e bom Deus. E eu começo este momento fazendo a seguinte pergunta: qual é o caminho para que em nossos relacionamentos nós não tenhamos brigas, discussões? Conta-se uma história num culto de bodas de casamento, 65 anos, em que estavam presentes toda a grande família daquele casal tão estimado. E o pastor, em sua pregação, disse a seguinte frase: queridos, imagino que vocês durante esses 65 anos tiveram alguns momentos de discussão, mas a vovozinha levantou a mão, interferindo na pregação, disse: pastor, nós nunca brigamos. Como assim, vó, vocês nunca brigaram? Olha, pastor, nós nunca brigamos. Então se a senhora está mentindo para os seus netos, para as pessoas aqui presentes, ou a senhora vai ter que contar a verdade, o segredo, para que a gente não discuta mais nos nossos relacionamentos. Bom, disse ela, quando nós nos casamos, ao sair da igreja, naquela época nós não tínhamos carro, não havia carro, então fomos em nossa carroça, guiado pelos bois, pelos cavalos. E lá pelas tantas os cavalos empacaram. Meu esposo desceu da carroça, empurrou o cavalo, puxou o cavalo, chicoteou o cavalo, mas o cavalo não saía do lugar. Então ele voltou para cima da carroça e disse: é 1, é 2, é 3. E o cavalo não se mexeu. Então ele puxou da arma e pá! Deu um tiro. Toda vez que eu pensava diferente de meu marido e eu começava a falar, ele dizia: é 1. Desde então nós nunca brigamos, pastor, nem discutimos. Nós sabemos que não pode ser assim, não é verdade? Em um casamento existe a liberdade de expressar o que sentimos, o que vivemos. Mas em meio a essas diferenças, Deus fala a nós. Nós aprendemos nos últimos vídeos, nos últimos cultos, a importância da união, da unidade. O que fazer quando a gente se irrita? Como lidar com isso? A questão do perdão, que é tão importante. São questões que tornam o nosso casamento mais edificante. Se respeita a personalidade, as opiniões e se busca a unidade com a graça e a presença de Deus no matrimônio. E hoje vamos falar sobre um tema também muito importante, a questão da administração, a questão do dinheiro. E é assim que nós queremos começar o nosso culto, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Querido Deus, converge os corações e mentes neste momento para ouvir Tua palavra, para honrar e louvar Teu santo nome, que possamos crescer individualmente e como casal, que não sejamos servos, mas senhores do dinheiro, que o vejamos como bênção e não como escravidão na nossa vida, mas precisamos nos arrepender, é preciso viver, é preciso confiar em Ti e seguir os Teus caminhos. Assim abençoa o nosso culto que rendemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós queremos cantar a primeira música, nós queremos fazer a leitura do Evangelho do dia de hoje e depois nós vamos cantar a primeira música do dia de hoje. E o texto como base da mensagem nós encontramos em Mateus capítulo 6, versículos do 19 até o versículo 34. Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 34,
que fazem parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é dirigido aos cristãos, aos seguidores de Jesus. E diz assim as palavras do Santo Evangelho: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, e os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós que ansioso, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois ao amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, e eu convido a congregação a fazer a sua confissão de fé, de acordo com as palavras do Credo Apostólico, em conjunto comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, em preparação à mensagem, nós cantamos o próximo hino.
Em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pergunto a você: é ruim ter dinheiro? Se você acha ruim ter dinheiro, anote aí o Banco do Brasil. Martinho Lutero, pode fazer o depósito lá, que não tem problema. Queridos, o problema não é o dinheiro, mas nossa atitude com respeito ao dinheiro ou aos nossos bens. Jesus havia dito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus não disse que o dinheiro é a razão de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Você tem amado ao dinheiro mais do que sua esposa, seu esposo, seus filhos, mais do que o próprio Deus? O dinheiro pode ser e é muitas vezes a raiz de todos os males. Certa vez, trabalhando em uma comunidade luterana, no mesmo dia, passei por uma experiência incrível. À tarde, visitei um casal pobre. Eles moravam numa casa de madeira, sem pintura, bastante aberta, antiga, com alguma parte já podre, e pagavam um aluguel por isso. Mas ao entrar por aquela porta, nós nos deparávamos com um casal feliz. Eles ainda não tinham filhos, mas havia naturalidade em sua conversa, havia alegria. Podíamos perceber sem eles falar que eles se davam bem, que havia paz, que havia união, que eles pensavam juntos. Isso se comprovou inclusive com o passar dos anos, com a vinda dos filhos, como até hoje são um casal muito abençoado. Saí de lá muito feliz. À noite visitei outro casal da congregação, da comunidade, onde eles moravam numa casa muito bonita, recém-reformada, apesar de ter sido há pouco tempo construída. Muito bonita. O carro que estava na garagem era um Toyota Zero, do último tipo, de luxo. Ele, gerente, ela com uma profissão de gerência também muito interessante. Os dois, por sinal, um casal bonito fisicamente, ele com bom porte, ela muito bela. Mas durante a minha conversa com eles, que não era sobre casamento, podia perceber os fios soltos, as situações, a troca de olhares que por vezes não era tão amistosa. Podia perceber que o relacionamento não era natural, que havia mágoa, ciúme, medo, falta de confiança, falta de fé. Não era um relacionamento alegre. Tanto que com o passar, com a leitura da Bíblia, a explicação da palavra de Deus, um deles não se aguentou e começou a expressar o que estava vivendo em seu relacionamento, pois os dois estavam cansados um do outro, apesar de terem sucesso no trabalho, sucesso na beleza, sucesso no dinheiro e muitos bens. Inclusive estavam com uma viagem agendada para o Nordeste brasileiro. Eu saí daquela casa pensando: Senhor Deus, eu quero o primeiro relacionamento de hoje à tarde e não de hoje à noite. E acredito que você que está me ouvindo ou vendo pensa da mesma maneira. Deus deve estar aqui
depois a família, depois o trabalho. O dinheiro, como disse Jesus, corrói. De que vale estar acumulando tantos bens se pode ser roubado, se pode ser escavada e levada pelos bandidos, se torna ferrugem? De que vale isso? Então hoje, queridos, quero falar para vocês, dar alguns conselhos bíblicos com respeito à administração do dinheiro. Jesus já havia dito que um homem não pode ter dois senhores, ou amará um ou odiará o outro. Um homem não pode amar a Deus e as riquezas. O que não quer dizer que você pode ser rico. Há ricos que têm relacionamentos muito abençoados, que amam a Deus verdadeiramente. O que não quer dizer que você é pobre e vai ser abençoado, porque muitos vivem na miserabilidade dos sonhos de que a felicidade vai estar no dinheiro, na vaidade, na cobiça. Isso não é qualquer tipo de sucesso. Eles amam a riqueza mesmo não tendo dinheiro. Ame a Deus. Essa é a primeira regra de ouro. Esse é o grande conselho. Deus primeiro, a família, esposa, filhos depois, trabalho, dinheiro, acúmulo de riquezas depois vem o lazer. Toda vez que nós trocamos a prioridade destas coisas na nossa vida, então nos perdemos. Choramos porque muitas coisas não deram certo, mas porque fizemos as escolhas equivocadas. O segundo conselho que eu dou para vocês, casais, com respeito a isso, em como lidar com o dinheiro no nosso casamento, na nossa vida, é que nós não somos donos de nada disso. Nem do dinheiro, nem da sua roupa, nem da sua casa, nem da sua família, você não é dono. Nem do seu tempo. Pense que você é contratado por um grande fazendeiro para ser o gerente da sua fazenda. E esse gerente, ele vai para outro lugar por causa de negócios e deixa você encarregado de tudo. Ele diz: cuide como se fosse seu, mas é meu, e lembre-se que eu voltarei. Esta é a chave da casa, esse é a chave do carro, essa é a chave das porteiras. Cuide, administre, faça produzir. E depois do tempo, esse fazendeiro volta, e quando ele volta, ele o encontra com a sua família na piscina que é do fazendeiro. Mas isso não lhe incomoda. O que ele quer saber é se você cuidou de tudo aquilo que ele deixou para você. O que ele quer saber é se você fez produzir tudo isso, administrou bem. Essa história pode bem parecer um paralelo a uma parábola que Jesus contou, e que significa que tudo que nós dizemos que temos não é nosso, é de Deus. Esse Senhor que um dia vai voltar é Deus, e nós somos administradores. Nós não somos donos do nosso corpo, da nossa mente, não somos donos do nosso dinheiro, dos nossos bens, não somos donos da nossa família, não somos donos dos nossos dons, dos nossos talentos, muito menos do nosso tempo. Deus é o dono, nós somos os administradores. Podemos usufruir, mas Deus também vai pedir prestação de contas em como nós cuidamos de tudo que Ele nos deixou. Pergunte, não é verdade? Pergunte-se: quando você nasceu, você usava uma camisa da Dior? Veio com o cabelo penteado, com um perfume da Boticário e um tênis da Nike? Não. Como diz o texto bíblico de Provérbios, nós viemos nu e vamos nu deste mundo. Quando John Rockefeller Jr.,
um dos homens mais ricos, quem sabe o mais rico que houve na terra, morreu. Perguntaram para o administrador dele quanto ele havia deixado. Enquanto muitos esperavam grandes somas de dinheiro, o administrador havia entendido a pergunta como nenhum deles havia entendido. Disse o administrador: ele deixou tudo. Não levou nada, porque não levamos nada, deixamos tudo. Vejam como a traça, como a ferrugem, tudo isso corrói, termina, não adianta ficar acumulando estas coisas. Lembre-se que você não é dono. E é assim que a gente entra já no terceiro e no quarto conselho sobre como administrar o dinheiro em nossos relacionamentos. Quando Jesus foi perguntado se era para dar a César ou a Deus. César era o governador, era na verdade o Império Romano. Se tinha que pagar tributo para o governo romano, ou que se deveria dar o dinheiro à igreja, a Deus. E Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quero chamar a atenção de vocês a respeito disso. Não deixe de ofertar. Uma família cristã, um casal cristão confia na palavra de Deus, e sua confiança também é demonstrada através de sua oferta, não como troca com Deus, mas uma atitude de confiança na palavra, uma atitude de que Deus vai cuidar de tudo. E eu não conheço, nunca ouvi falar de um cristão, de um casal cristão que viesse e me dissesse: pastor, ofertei 10% e agora esse dinheiro está me faltando. Não ouvi até hoje em minha vida nenhum testemunho a respeito disso. Mas pelo contrário, as pessoas falam da bênção que é investir no reino de Deus, na bênção como é depender dos cuidados de Deus, das bênçãos que Deus dá a cada um de nós. Gente, no Antigo Testamento os 10% eram obrigatórios. No Novo Testamento eles deixam de ser obrigatórios na nossa oferta e eles passam a ser um bom exemplo de como ofertar. O que o Novo Testamento busca nos mostrar é nossa atitude com respeito. Não deve ser por lei, não pode ser por troca, não pode ser por medo, mas com uma disposição no coração, com generosidade, com alegria. Ofertamos com confiança e alegria no Senhor. Aproveitando este momento de que nós não podemos deixar de ofertar a Deus, de investir no reino de Deus aqui na terra, para que outras pessoas conheçam o Senhor Salvador Jesus, ou sejam apacentados por eles, porque Deus age através disso. Não deixe também de ofertar, de ajudar os necessitados. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo nos diz que nós trabalhamos não para que nós tenhamos, mas também para ajudar até os necessitados. Por isso também não podemos deixar de pensar na família, que é muito importante. Quarta regra, ou melhor, quarto conselho de como administrar os nossos bens, o nosso dinheiro. Quando nós casamos, não podemos mais usar a palavra meu, mas passamos a usar a palavra nosso. Se quando você casa, sua esposa deve R$1.000 e você R$50, então vocês dirão: a partir do casamento devemos R$1.050. Se sua esposa tem R$1.000 e você tem R$50, então vocês depois de casado dirão: nós temos R$1.050. Isto é unidade. E se bem percebemos, a unidade até economicamente fortalece o casamento.
mas é preciso administrar. Porque normalmente é comum que ambos pensam na administração do dinheiro de maneira diferente. Às vezes um é pão duro, mão de vaca, atravessa um rio e não abre a mão, enquanto o outro é mão solta, abre mão, gosta de comprar, quem sabe, coisas com boas marcas, acreditando que é melhor qualidade. Não vou dizer que um está certo e outro errado, mas é preciso equilíbrio, e quem sabe isso seja muito positivo para o casal. Por isso é preciso que eles conversem, é preciso que eles pensem na unidade. Jesus disse: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, porque a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Nós ouvimos isso na leitura do Evangelho. Se o nosso coração está em cuidar, juntar tanto, ou gastar tudo achando que felicidade está no ter, então já estamos falidos. Ambas as coisas são ruins, mas nós podemos não nos tornar presos ao juntar dinheiro sem fazer uso deles, né? De maneira equivocada, usando bem, pensando como Deus nos orienta. É preciso que a gente sente e converse. E eu dou o conselho a vocês, isso não é lei, é um conselho. Às vezes tem casais onde o homem assume ou a mulher assume tudo isso e fazem perfeitamente, e o outro simplesmente confia na administração. Ótimo, ótimo. Há casais que pensam, como a gente viu, de maneira diferente na administração. Então eles têm que chegar a uma unidade. E como fazê-lo? Não podem deixar de pensar sobre os importantes, o que é urgente e o que é importante. Por exemplo, urgente é trazer comida para casa. Importante é dar um bom estudo para os filhos, mas nem sempre vai ser urgente. Entendem o que eu digo? Pense em outra coisa importante também. Temos que fazer uma projeção, um planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O que eu quero dizer? A médio prazo é você trazer comida para a sua casa. A médio prazo, quem sabe, é você sair do aluguel. A longo prazo, quem sabe, é a sua aposentadoria, porque um dia você também vai ficar idoso. Então são coisas importantes que temos que pensar e não deixar de projetar, de planejar em nossa vida. Outra coisa importante, queridos irmãos, é que nós temos que conversar a respeito. Por exemplo, o que nós vamos entender que é um grande investimento ou um pequeno investimento? O que é um grande investimento, quem sabe vai existir mais sacrifícios. E um pequeno não. Dará liberdade um ao outro de fazer uso disso. Eu me lembro de um casal que o marido foi à rua e viu uma mesa num preço maravilhoso, uma promoção, e comprou a mesa. E quando chegou em casa, a mulher ficou decepcionada porque ele não estava trabalhando, ele estava estudando e ela estava trabalhando. Ela se sentiu muito machucada porque ele usou o dinheiro de maneira inapropriada. Ou melhor, não foi nem ter usado o dinheiro, foi não ter conversado com ela, que é quem está trabalhando por esse dinheiro. Então é preciso conversar. Estipule, por exemplo, que cada um pode gastar de acordo com as suas necessidades. Eu, por exemplo, lá em casa deixo R$2 para minha esposa usar para aquilo que quer. Estou brincando com vocês, né? Nós vemos a nossa necessidade e ela pode usar muito mais, né? Mas há um limite. Por exemplo, se surge algo, uma boa promoção, algo que ela quer, ela conversa em casa ou eu converso com ela. Vale a pena investir nisso agora? Quem sabe vale a gente reter, guardar um pouquinho e gastar em outra coisa melhor? Ou para evitar pagar os juros do crédito, a gente segura e quando a gente alcançar o dinheiro, a gente compra à vista. São detalhes que a gente pode fazer, mas é preciso conversar e decidir, olha, a partir desse valor, vocês podem estimular, nós vamos conversar um com o outro, nós não vamos comprar,
Nós vamos aguardar e vamos conversar um com o outro. Abaixo desse valor, você pode usar o dinheiro como você quer. Assim o casal tem unidade. E vou dizer isso, além de fortalecer o relacionamento, faz com que a gente se sinta muito bem. Porque se você está vendo que o seu dinheiro está sendo bem usado, você está sendo consultado ou está consultando, está fortalecendo os laços entre vocês. Há uma comunhão, há um respeito, há um diálogo. Então não deixe de conversar sobre isso. Pensem também, de acordo com as situações que estão vivendo, se às vezes é preciso comprar no crédito, às vezes é a maneira, o jeito, ou esperar e comprar à vista, ou mesmo nós podemos pensar ao invés de comprar algo novo, se não vale a pena arrumar. Quem sabe muitos dons são desenvolvidos quando alguém começa a costurar, a arrumar. Gente, se pode economizar muito com isso também. São detalhes nesse relacionamento. E o último conselho que eu dou para vocês, queridos casais, e também para você que é solteiro, viúvo, divorciado, é: Jesus já havia dito: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Será que vale a pena colocar tudo no dinheiro? Sua fé, sua confiança? É por isso que eu lhe faço a pergunta. Você por acaso é daqueles que faz a pergunta: eu serei feliz quando eu tiver? Ou quando eu ser? Ou quando eu alcançar? Se você pensa assim, você está dentro de uma prisão, dentro de uma escravidão. Sua felicidade está presa a algo pequeno, que pode acontecer ou que não vai acontecer. E se acontecer é por pouco tempo. Você compra o carro dos seus sonhos e se acha o tal, mas a partir do momento que você tira esse carro da revendedora, ele não é o mais carro zero, ele não é mais novo e logo logo ele vai ter problemas. Queridos, pensem nisso. Isso corrói, isso se acaba, isso passa. Jesus nos faz um convite diferente a confiar nele. Ele diz: por que vocês andam ansiosos? Não andeis ansiosos pela vida, não andeis ansiosos em juntar demais, não andeis ansiosos em colocar a sua fé, a sua felicidade nas coisas, gastando tudo. Não andeis ansiosos. Olhem os passarinhos. Vocês viram um passarinho andando com uma enxada nas costas? Não. Deus dá o sustento aos passarinhos. Você já viu os lírios do campo? Jesus diz: nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como qualquer um deles. E este mesmo lírio é levado ao forno queimado e se acaba. Jesus diz para nós: vocês valem muito mais do que os lírios do campo. Pensem na sua fé, na sua confiança não deve estar nas coisas. O seu tesouro não deve ser as coisas ou os seus sonhos, ainda que você pode tê-las. Mas o seu tesouro e a sua confiança tem que estar em Cristo. Jesus faz esse convite: não fique, não perca a saúde, não perca os relacionamentos estando ansioso. Assim como eu cuido dos passarinhos, como eu cuido dos lírios do campo, confie em mim. Confie em mim. Toda vez que você experimentar a insatisfação, a falta de estar contente com o que tem, se achando infeliz pelas coisas, por não ter alcançado lá, lembre-se dos passarinhos, lembre-se dos lírios, lembre-se que você vale muito mais do que eles, e que não vale a pena jogar fora o seu relacionamento, não vale a pena jogar fora os seus sentimentos, a sua vida. Você tem um Deus maravilhoso, e Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
Queridos, termino aqui com as palavras do famoso conselheiro cristão Gary Chapman, que disse: o dinheiro é um servo excelente, mas um patrão medíocre. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e às coisas. Faça dele seu servo. Ele não manda em você, você manda. Diz Gary Chapman sobre o dinheiro que ele é um meio útil, ele é necessário, mas um fim vazio. Se você depender da sua vida dele, você vai encontrar o vazio. E ele termina: quando o dinheiro se torna o nosso Deus, já estamos realmente falidos. Deus quer cuidar de você. Deus te ama. E Ele vai fazê-lo através do dinheiro ou de qualquer outras coisas. Confie em Deus, em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós queremos aproveitar este momento e falar com o nosso Deus em oração. Querido e bom Pai, nós entregamos em Tuas mãos os nossos relacionamentos e a nossa vida. Lamentamos porque facilmente hoje somos levados a confiar nos bens, no dinheiro. Afasta de nós este mal, que eles não sejam patrão de nosso coração e muito menos o nosso tesouro. Querido Senhor, ajude-nos a confiar em Ti, a entregar os nossos medos e anseios a Ti, o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro, também o nosso relacionamento. Senhor Deus, dá-nos a sabedoria de bons administradores para cuidar daquilo que Tu nos dás. Não só o nosso dinheiro, os nossos bens, mas a nossa vida familiar. Nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais. Que não esqueçamos da lista de prioridades tão importantes. Deus realmente em primeiro, depois a família, depois o trabalho, o lazer, para que nós focados possamos ser abençoados. Dá-nos a coragem e a alegria de viver essa fé. Por fim, Senhor Deus, colocamos em Tuas amorosas mãos aqueles que estão doentes. Pedimos pela Dona Vani, pela Dona Laura, pela recuperação da Neuce e do Gésio também. Nós colocamos eles em Tuas amorosas mãos e pedimos que Tu possas trabalhar no seu corpo, na sua vida, que eles sejam restaurados fisicamente. Assim como o pastor Giovanni Hoffman de Nova Petrópolis e o pastor Jackson Coelho, que ambos também Tu possas tocar fisicamente no seu corpo, nas suas emoções, e que seu corpo, sua vida possa reagir mediante os remédios, e eles estarem recuperados. Mas por fim, como oramos, seja feita a Tua vontade, isso significa confiar, repousamos entregamos toda e qualquer situação a Tuas amorosas mãos. Obrigado, Senhor Deus, por estes dias. Obrigado pela Tua proteção, obrigado pela palavra de Deus, obrigado por Cristo morrer para nos salvar, obrigado pelo perdão, obrigado pela orientação que Tu nos dás para transformar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Queridos irmãos, nos despedimos ao cantar o último hino no dia de hoje, mas também quero lembrar a vocês que no dia 24 de julho, no sábado, a igreja aqui, a congregação São João, estará entregando, deixando não só aqui no centro para as pessoas buscarem, mas no bairro Rio Branco e talvez no Alto Rolante, na Mascarada,
se tivermos um bom número de pessoas querendo, galeto. Nós vamos assar galeto e vender. O valor do cartão é R$20. O propósito é porque nós estamos precisando manter parte do nosso patrimônio aqui no centro, que nós estamos trocando o telhado do pavilhão, parte do forro também exterior do pavilhão, e também tivemos que mexer na parte do telhado da igreja, que está com vazamento. E esses são valores bastante altos para conserto dessas coisas. Então o valor do galeto deverá nos ajudar ao conserto desse material que é necessário. Se podemos contar com vocês, podem entrar em conosco com a gente. Um grande abraço a todos e que o nosso bom Deus esteja com cada um de vocês.